Irmãos, nós chegamos ao fim aquela série de reflexões que fizemos sobre a família, e agora nós estamos voltando aos sermões no livro de Salmo. Chegamos ao Salmo de número 8, e a grande pergunta deste Salmo, que nós poderíamos usar como tema base para hoje, é: o que é o homem no Salmo de número 8? Essa pergunta ela é interessante, ela faz sentido e é pertinente, principalmente quando nós estamos vivendo dias em que os homens são exaltados acima do próprio Deus, acima de tudo e de todos. O homem que determina, o homem que escolhe, o homem que decide, o homem que dirige, o homem que comanda as ações. Entretanto, o escritor do Salmo de número 8, ele o faz, escrevendo essa poesia, ele o faz colocando as coisas em ordem. Ele coloca Deus acima de tudo e acima de todos. O princípio fundamental da nossa vida é a crença na existência absoluta de Deus. O homem se entende como criação divina. Ele tem como princípio fundamental da sua vida, da sua existência, a crença na existência absoluta de Deus. A Bíblia nos apresenta um Deus autoexistente. Deus não deve a sua existência a nenhum outro ser ou a nenhum outro acaso. Deus é soberano, Ele é absoluto em seus planos, em sua vontade e em seus propósitos. A Bíblia o apresenta como Criador dos céus e da terra, a quem o homem deve a sua existência e a sua razão de ser. Jeremias, o profeta, disse que o Senhor é Deus de verdade, Ele é Deus verdadeiro, Ele é Deus vivo. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Jeremias nos mostra os conceitos mais básicos acerca de Deus. Ele é vivo, Ele é presente, Ele é onisciente e Ele está em tudo e em todos os seus filhos. Por isso, Deus não pode ser apenas um princípio universal ou um mero conceito filosófico. Deus, Ele é um ser a quem devemos a nossa existência. A existência divina vai além da nossa fé, vai além da imaginação limitada dos seres humanos. E por que vai além? Porque Ele é real. Deus é real. E é isso que Davi expressa no Salmo de número 8. Já no verso 1, ele começa fazendo menção do Senhor majestoso, que revela a sua grandeza e a sua glória por toda a terra. Davi usa o termo Senhor para indicar a sua grandeza, para indicar o seu ser incompreensível, que à mente humana e aos olhos humanos é possível contemplar toda essa grandeza de Deus, e a mente humana ela é incapaz de explicar a Deus. Partindo desse princípio, eu não sei se vocês já ouviram, há uma música por aí que diz que ninguém consegue explicar a Deus, e isso é verdadeiro. Hoje pela manhã nós chamamos a atenção dos irmãos acerca da nossa mente finita, acerca da nossa incapacidade de compreender os propósitos de Deus. Aquilo que parece estranho aos nossos olhos não é estranho aos olhos de Deus. Aquilo que parece distante à nossa compreensão, isto é devido à nossa maneira limitada de ver as coisas. O verso 2 diz que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, Davi está usando uma hipérbole, é claro. Ou seja, o que é uma hipérbole? É um exagero de linguagem. Davi está exagerando. É claro que crianças de peito não falam, crianças nessa idade não conseguem falar, mas o que Davi está dizendo é que Deus usa crianças como exemplo de dependência, porque as crianças são dependentes de Deus, as crianças são dependentes de seus pais. Já o homem não, o homem se acha autossuficiente. Os homens são insensatos, os homens não ligam para Deus, os homens têm suas próprias maneiras de pensar e de agir, então eles não estão muito preocupados com Deus. São os pequenos que cantam a majestade de Deus.
assim como os pássaros cantam essa grandeza e essa majestade de Deus. Por isso Deus defende os pequeninos, Deus os protege, como faz com aqueles que pregam as suas verdades, com aqueles que testemunham o seu santo nome. As crianças são capazes de crer e louvar a Deus sem medo, sem dúvidas e sem reservas. Quando ficamos mais velhos, muitos de nós têm certas dificuldades de louvar a Deus, de cultuar o Senhor, e alguns têm até vergonha de assumir que são crentes, outros não têm coragem de defender o Deus a qual servimos. Nos versos 3 e 4, Davi contempla ainda mais a grandeza de Deus olhando para o céu, e ele faz uma pergunta. Irmãos, nas grandes cidades nós perdemos esse detalhe de olhar para o céu, porque as luzes da cidade impedem de nós vermos a grandeza do céu, a quantidade de estrelas e a beleza que nós temos. Isso me faz lembrar quando nós íamos para as nossas pescarias em Codazés, lá na Mãe do Rio, e que aquela noite assim estava bela, sol claro, nós olhávamos em direção ao céu, às vezes deitados na nossa rede. O Júnior está aqui, ele pode lembrar desse momento. Era impossível contar as estrelas, e várias vezes eu, olhando para o céu, lembrei daquela palavra que Deus disse a Abraão: Abraão, olha para o céu, tu consegues contar as estrelas? E olhem que Abraão não era bobo não, hein? Abraão tinha um conhecimento que muitos seres humanos da nossa época não têm, e ele diz: é claro que não, Senhor. E aí Deus diz assim: assim será a tua descendência. Então nós perdemos essa capacidade de olhar para cima, nós perdemos essa beleza de contemplar o céu com toda a sua grandeza. Então Davi olha para cima, Davi olha para o céu, ele vê toda a grandeza e toda a beleza, e aí ele faz uma pergunta: quem é o homem? Ou seja, o que Davi tem em mente? Ele tem em mente, por que Deus escolheria algo tão insignificante como o homem para ser alvo do seu amor e da sua graça especial? Por que graça especial? Porque a graça na Bíblia ela está dividida em graça comum e graça especial. O que é a graça comum? A graça comum é essa bênção de Deus que vem sobre todos os homens. Quando chove na terra, cai água tanto no terreno do homem bom quanto no terreno do homem mau. Quando Deus faz vir a luz do dia, quando o sol brilha sobre o terreno do homem bom e sobre o terreno do homem mau. Vem sol sobre justos e sobre injustos. Mas a graça especial de Deus, ligada à salvação, vem diretamente para os seus escolhidos, a quem Jesus Cristo se revela, a quem a palavra tem sentido, porque o Espírito Santo, utilizando essa palavra, convence esse ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e a graça especial de Deus concede-lhe o dom do Espírito Santo, que o regenera e que o sela e que o faz viver em novidade de vida. Então, olhando para todos esses benefícios da graça divina, Davi pergunta: quem é o homem para que Deus se volte para ele? Quem é o homem para que Deus tenha algum cuidado dele? Quem somos nós diante da majestade dos céus? Isso nos deve fazer pensar de novo, irmãos. Como é que seres humanos chegam a querer determinar onde Deus deve agir, determinar o que Deus deve fazer? Como seres humanos podem manipular a Deus? Às vezes eu fico pensando como as pessoas terminam um sermão que é breve, botam uma música de fundo e fica aí apelando para as pessoas mortas em seus delitos e pecados virem decidir acerca da salvação divina. Quer dizer, Deus se tornou um mero serviçal para o ser humano. E Davi coloca aqui as coisas nos seus devidos lugares, e ele diz que Deus decidiu nos escolher em amor. E a primeira carta de João vai dizer que ele nos amou primeiro. Se ele nos amou primeiro, isso significa que toda ação em direção ao homem para a salvação começa com Deus e parte de Deus. Então o que Davi faz? Davi coloca o homem no seu devido lugar. O homem é pecador, o homem é frágil, o homem passa rápido nesse mundo. E enquanto o Senhor é eterno, o Senhor é soberano, o Senhor é majestoso,
o Senhor tem um lugar de destaque em toda a sua criação, porque Ele é de fato o Criador. Mas mesmo assim, Deus pega o homem e coloca esse homem numa posição especial na sua criação. Foi Deus quem deu ao homem o governo de todas as coisas criadas. O homem é a coroa da criação de Deus, mas por mais nobre e digno que possa ser esse homem, a sua posição é de servo e de adorador, com a obrigação de se curvar diante de Deus, de reconhecer que Deus é Senhor, Deus é soberano e Ele não é absolutamente nada. Aliás, a Bíblia nos chama de vermes diante do nosso Criador. O valor dos seres humanos está em conhecer o poder de Deus e a graça de Deus e se render a Ele. A atitude mais nobre que você deve ter é reconhecer isso. Eu não sou absolutamente nada. Davi faz essa pergunta: quem é você? Quem sou eu? Nós não somos nada. O Deus está acima dos anjos, assim como os anjos estão acima dos homens. Os anjos são criaturas perfeitas, mensageiros do Senhor. O mínimo que podemos fazer é louvar esse Deus que criou todas as coisas. Mas a pergunta persiste: quem é o homem? Quem somos nós? Essa é a grande pergunta do Salmo 8. A palavra homem, no latim, vem acompanhado do sentido de homos. No latim, homem é homos, ou seja, no latim, o homem é aquele que vem da terra. Nós sabemos que Adão foi criado da terra. Dizem os sábios judeus de que Deus tirou aquele pó da terra que estava no pé da árvore da vida, e ali Ele fez aparecer diante dele uma figura, nós não sabemos se em 4K, em quantos Ks, e Deus sopra em direção a esse homem e ele se torna aquilo que você está vendo. Então, no latim, a palavra homem vem da terra. No grego, a palavra homem é antropos. Antropos significa aquele que olha para cima. Interessante isso. O latim apresenta o homem formado com o pó da terra, as coisas de baixo. O grego apresenta o homem que olha para cima, aquele que sabe de onde veio, aquele que tem conhecimento da sua origem, aquele que sabe que deve a sua origem a Deus. Então ele olha para cima com o sentido de agradecer a Deus, com o sentido de louvar a Deus e de engrandecer ao Deus que o criou. Os animais, todos eles têm a sua cabeça voltada para a terra, voltada para as coisas daqui de baixo. O homem não. O homem foi criado de pé. O homem foi criado ereto. Não é como dizem os evolucionistas, que um dia o homem que andava de 4 resolveu ficar em pé. Não, o homem foi criado ereto. Por que ele foi criado ereto? Porque o homem possui origem tanto de cima quanto da terra. A sua origem espiritual ele deve a Deus. O seu corpo ele deve a Deus que tirou do pó da terra. Então o homem foi criado ereto, com a capacidade de olhar para cima. A nossa origem vem dos céus. A nossa origem é divina, é espiritual. Por isso Deus é magnífico e é grandioso. E quando Davi continua olhando os céus, ele diz que Deus expôs no céu a sua majestade. Num outro salmo, Davi diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Irmãos, é impossível nós chegarmos em lugares assim tão belos na natureza e nós não percebermos Deus falando no silêncio, Deus se apresentando diante de toda aquela cena. Eu tive um amigo, um professor que me ensinou muito, João Crisóstomo de Oliveira Júnior, e um dia ele estava em Boa Vista, Roraima, participando de um congresso lá, pregando vários dias. E isso quase não acontece com pastores, né? Pastores não se estressam, mas ele se estressou e passou mal e foi levado ao médico, e o médico disse para ele: olha, eu não vou receitar remédio nenhum, você está cansado, você está estressado, eu vou dizer para alguém levar você num lugar chamado aqui Lago do Caracaranã. Não sei se alguém aqui conhece, mas deveria conhecer. Que lugar belíssimo, um lago cuja sua volta é cercado de cajueiros. As pessoas vão para lá, o vento sopra forte,
o silêncio fala bem alto e você consegue ficar relaxado. É quase igual ao meu sítio, né? O meu sítio você só não relaxa tanto porque os carros quebram o silêncio. Mas o Lago do Caracarunã é um remédio para todo estressado. E o pastor Júnior, depois falando isso para nós em sala de aula, ele disse assim: foi o melhor remédio que eu já recebi na minha vida. Durante o verão, quando não chove, as pessoas armam suas redes debaixo dos cajueiros e dormem debaixo dos cajueiros, com aquele vento gostoso, com aquela brisa gostosa, aonde se descansa, aonde se relaxa, tanto durante o dia quanto durante a noite. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, as obras das suas mãos. Impossível não visitarmos determinados lugares do mundo e não percebermos a mão de Deus. Então, o homem foi criado com essa origem divina. O homem é um ser frágil, ele depende de Deus. O homem foi criado com a imagem divina. O homem foi criado com uma distinção divina dos outros animais. O homem foi criado com capacidades especiais que só ele tem, e por isso que Deus o coloca para dominar a criação. Às vezes eu fico pensando quão medrosos nós somos. Nós temos medo dos animais, e na realidade são os animais que têm medo de nós, né? Alguns atacam quando se sentem ameaçados, porque o homem foi colocado como líder de toda essa criação. Salmo 8 também é profético. Quando nós olhamos nas suas entrelinhas, o Salmo 8 vai nos dizer que Cristo é superior aos anjos e o homem está abaixo dos anjos. Salmo 8 também vai dizer que Cristo revelou a glória de Deus para nós. Quando você lê o primeiro capítulo do Evangelho de João, vai dizer que o Filho que está sentado ao lado do Pai é quem revela o Pai. O Filho que está no trono, o Filho que é Deus, é quem revela o próprio Deus para nós. Então Cristo revelou a glória de Deus, e Cristo mostrou também a eficiência divina diante das enfermidades, diante da vida, diante da morte e diante das leis da natureza. O que é isso? Se você olhar para o Senhor Jesus Cristo, você vai ver Cristo andando sobre as águas. Ele é o Senhor das leis naturais. Você vai ver Jesus curando pessoas. Não há enfermidade com a qual ele não possa curar. Você vê Jesus ressuscitando pessoas, porque a vida e a morte está nas suas mãos. Ele é Senhor, Ele é Deus. Então, Cristo revelou a glória divina, e Cristo mostrou a eficiência do ser divino em si mesmo, encarnado nele mesmo. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Davi termina o Salmo 8 da mesma maneira como ele começou. Se você prestar atenção, o último verso do Salmo 8, que é o verso 9, ele é o mesmo verso de número 1. Davi termina da mesma maneira como começou. Este poema é um cântico de louvor e adoração. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Olhando para a estrutura da poesia hebraica, há vezes em que os escritores hebraicos, eles apresentam a lição principal antes de qualquer ideia. Quer dizer, eles começam o poema, começam o cântico com a lição principal. E é isso que Davi faz. Davi quer apresentar o Senhor nosso, o nosso Deus, que é magnífico, que é Senhor sobre céus e terra. Então, há vezes em que os escritores hebraicos apresentam a lição principal antes das demais ideias, ou seja, para eles o melhor deve vir em primeiro lugar. Mas há vezes em que terminam o poema ou o cântico da mesma maneira como começaram. Assim é o Salmo de número 8. E há vezes em que eles guardam um pensamento, achando que acabam fechando o poema com chave de ouro. Mas como o Salmo 8 é um cântico especial, é um cântico de Davi, Davi faz essa troca. Ele termina da mesma forma que começou. Ou seja, com Jesus nós aprendemos que o melhor vem desde o início, permanece e vai melhorando a cada dia. Vocês lembram quando Jesus transforma água em vinho em Caná da Galileia? É dito que muitos
colocam em primeiro lugar, né, o bom vinho. Quando a negada já está um pouquinho alta e coloca o inferior e ninguém percebe, o pessoal já está meio alto, já está meio bicudo, já está muito alegre, não percebe. Eles dizem não, com Jesus o melhor vinho vem sempre depois. Ou seja, não é que Jesus vai melhorando o seu vinho, Jesus não melhora. Aquilo que ele faz perfeito, e essa perfeição permanece. O problema é que os seres humanos, à medida que vão caminhando com Jesus, eles vão se tornando melhores. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Assim é o Salmo 8. Que Deus nos abençoe.